E aí, pessoal? Então, agora estamos iniciando a nossa quarta aula do curso online. Qual é o assunto de hoje? Manejo de conflitos em sala de aula. Qual é o objetivo, então, desse assunto para a gente tratar nesse curso? Contribuir com vocês para que consigam identificar, perceber conflitos em sala de aula e saber mediar e até, se possível, resolver esses conflitos para que em sala de aula sempre haja um ambiente de respeito, um ambiente tranquilo, que promova e contribua realmente para que aconteça o ensino e aprendizado. Porque a gente sabe que a gurizada não é fácil, parece que cada ano dá mais difícil lidar com conflitos, então o professor que está ali direto com os alunos tem que estar preparado e saber trabalhar com esses conflitos. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Mas o que são conflitos? Ora, conflitos são desentendimentos, choque de interesses que pode acontecer entre os alunos ou até mesmo entre alunos e professores. Mas o que causa esses conflitos? Por que eles acontecem? Pode acontecer por diferença de opinião, né? Cada um tem uma opinião diferente. Pode ser por competição, né? Alunos competem muito entre eles mesmo. Pode ser por mal entendidos, as fofocas que surgem, né? Enfim, esses motivos são os que geralmente acontecem por mal entendidos entre alunos. Até mesmo rivalidades, a gente pode dizer ciúmes, né? Porque quantos meninos ou meninas brigam por ciúmes por causa do ficante, né? Do namorado. Então, e às vezes até porque acha que a pessoa tá ficando e não tá ficando. Então, são geralmente os motivos que geram para que aconteça esses conflitos em sala de aula ou até mesmo na escola. Mas o professor tem que saber resolver na sala de aula. Mas então por que surgem esses conflitos em sala de aula? Muitas vezes por pressões sociais. Essa questão que eu falei, né? Porque olhou para o namorado, olhou para a namorada, principalmente na questão masculina, há muito tempo existe aquela pressão social, né? Seja macho, defende a tua mulher. Então lá, se o cara olhou para a mulher do outro, se o menino, a menina na escola, né? Então o outro vai defender com unhas e dentes, né? A masculinidade, porque ele é o macho que controla a mulher, essas coisas machistas que infelizmente ainda existem, né? E a gente tem que orientar a gurizada, principalmente os jovens, né? Para que isso não pode acontecer, né? Isso é coisa do passado. Também por causa de muitas questões emocionais. A gente sabe que hoje, adolescente, criança, tem problemas emocionais. Hoje em dia, muitas crianças têm depressão. Então, às vezes, uma coisinha de nada que acontece ali em sala de aula já é a gota d'água para aquele aluno explodir. E a gente nem entende o porquê, que às vezes a coisa nem foi tão grave assim, né, para aquele aluno explodir, brigar com outro, mas às vezes aquilo ali foi a gota d'água para ele explodir, né? Então, pronto, bastou aquilo e explodiu. Brigou, deu um tapa, sei lá, agrediu, né, verbalmente ou fisicamente. E também, como eu falei na aula passada, a total falta de comunicação clara, a comunicação aberta, o entendimento, porque se conversar e se entender, não vai acontecer nenhum tipo de conflito nem de agressão. Então, como eu falei, a comunicação é a base de tudo, né? Então, vamos compreender os tipos de conflitos que mais acontecem entre os alunos. O bullying, que infelizmente ainda acontece muito, a questão de colocar apelido, é coisa que eu detesto, colocar apelido, a questão da gordofobia, a questão da diferença de gênero, isso aí é que tem gerado muitos conflitos. Também as rivalidades entre alunos de outras turmas, acontece muito isso, que geralmente também é uma competição. Às vezes acontece conflitos por briga, por recursos, disputa por recursos, porque ele tem uma mochila que eu gosto, eu não posso comprar, ele tem, então a pessoa quer o material do outro, né? Uma roupa, um boné. Às vezes, muitas vezes, também é disputa por atenção. Atenção do professor, atenção da família, porque sabe que a família vai ser chamada na escola. Então, muitas vezes é aquele aluno que a família não dá bola, é muito carente, então ele sabe que fazendo um auê, a escola vai chamar a família vai olhar para ele, né?
São alguns dos motivos, então, mais comuns de conflitos que surgem na escola e na sala de aula. E quais os conflitos mais comuns que acontecem entre aluno e professores? Geralmente é o desrespeito à autoridade do professor, e isso, me desculpem, mas muitas vezes vem lá da família, que a família, desde que a criança começa a ficar na escola, não ensina que tem que respeitar a autoridade do professor, né? Então, o aluno acaba não vendo no professor uma autoridade, não sabe tudo, mas uma autoridade, né? Desrespeito às regras, porque ele não aceita aquelas regras, por isso que eu falei lá na primeira aula, acho, da importância de criar aquelas regrinhas, os combinados no início do ano com os alunos, que eles criem, que eles participam, para que eles cumpram, porque eles criaram, né? Então, fazer com que eles criem as regras para que eles possam cumprir, se não cumprir, cobrar. Tu criou, tu tem que, então, que atender as regras, né? E às vezes também falta de engajamento do aluno à turma. Lembra que eu falei na outra aula sobre engajamento? O aluno sentir-se pertencido àquela turma, acolhido pelo professor, pelos alunos. Então, tudo isso tem a ver com a aula passada que eu falei do engajamento, né? Então, quando isso aí não acontece, acontecem conflitos em sala de aula. Então, o professor tem que estar sempre preparado para identificação e prevenção dos conflitos em sala de aula. É como que ele pode identificar sinais de que ali pode acontecer um conflito quase iminente. Começar a perceber comportamentos diferentes dos alunos. Por exemplo, aquele aluno que é quietinho, que quase não conversa, se ele começa a ficar muito irritado, muito impaciente. Aluno agitado, ao contrário, começa a ficar quieto, se isola. Então, alguma coisa está acontecendo e pode ser ali entre a turma, com alguém da turma. Também aluno começa a querer desafiar o professor, começa com piadinhas ou desafiar algum aluno, óbvio que ali está uma bomba por estourar. Então, o professor tem que olhar sempre, perceber, identificar esses sinais para contornar a situação e evitar que ali o conflito exploda, né? Então, para evitar esse tipo de coisa que acontece em sala de aula, desses conflitos, o professor sempre tem que ter em sala de aula formas de prevenir. E qual é a melhor prevenção na casa sala de aula? É sempre ter um ambiente positivo para o aluno. Lembra daquela aula que eu falei de como criar um ambiente propício para engajamento dos alunos, para que eles se sintam acolhidos, se sintam tranquilos e seguros. Então, tem que criar esse ambiente, né? Para que todos os alunos se sintam motivados a participar, respeitar o colega e se perceber que algum aluno está querendo, né, entrar em conflito com algum outro aluno ou até mesmo com o professor, chamar ele em particular, perguntar o que está vendo, está com problema, está com alguma dificuldade, eu posso te ajudar? De repente é isso que ele está precisando, né? Também, como eu falei, dar atenção. Então, tu chama ele ali na sala de aula, no particular, enquanto os outros trabalham ou fora do horário da aula, e saber o que está acontecendo com ele. De repente ele está, né, pedindo até inconscientemente que alguém escute ele. Então, é uma boa técnica de prevenir que esses conflitos aconteçam. Então, existem formas e técnicas de mediar um conflito. Na aula passada, eu já dei um spoiler da aula de hoje, falando, né, que quando alunos se desentendem, ou na sala de aula ali, se for possível, colocar os dois para conversar, deixar que cada um explique o motivo que ele está em conflito com o outro e não deixar o outro interferir, a escuta ativa, deixar o outro falar, né, mostrar o seu lado do acontecido, o motivo por que gerou o conflito, deixar ele falar sem ninguém interromper, depois escutar a outra parte. O professor não deve, como disse, se meter, né? Não, tem que ser imparcial. Se for uma coisa mais grave que não dá para resolver em sala de aula, que eles não aceitam resolver, então encaminha para orientação. Como falei na outra aula, se possível ou for necessário chamar os pais, mas da mesma forma deixar que cada um fale a sua versão do fato, e depois que cada um falar a sua versão e o outro respeitar a fala do colega, tentar entre eles uma solução do conflito.
Porque se entre eles se entenderem, de repente, depois que cada um coloca tudo para fora o que aconteceu, de repente eles se entendem, né? Então, melhor ainda. Se não, aí junto com a orientação ou com os pais, tentar uma solução. Então, isso é uma forma de mediar conflito. Existem também várias técnicas que vocês podem aplicar com as turmas antes de acontecer os conflitos, ou até mesmo depois, né? Pode ser. Técnicas de empatia, aquelas técnicas do aluno colocar-se no lugar do outro. Eu vou deixar aqui embaixo link de sites que vocês podem aplicar essas técnicas com os alunos. Até é bom neste ano aplicar pelo menos uma, já que eles saibam, né, como colocar-se no lugar do outro e não fazer com o outro aquilo que não gosta, que não gostaria que fizesse consigo, né? Então eu vou deixar umas dicas aí bem legais. É muito importante em sala de aula sempre exercitar a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É aquela habilidade de expressar sentimentos, né, emoções, pensamentos, necessidades, falando de forma clara e objetiva, sem acusar o outro nessa fala. Por exemplo, se tu vê que um aluno está com algum problema, nunca diga assim, ó, tu está fazendo isso, né? Tu está gerando tal coisa. Dirija assim, ó, eu percebo que tu está com necessidade, eu percebo que tu não está bem, eu preciso saber o que está acontecendo contigo. Então sempre passa do eu, né? Que tu tem interesse nele, tu quer saber, não acusando ele porque tu está assim, tu está assado. Então essa é a comunicação assertiva que o aluno vai entender que tu tá preocupado com ele, que tu enxergou ele e enxergou ele na necessidade dele e quer ajudar ele. E retomando a questão das regras, né, que vão estabelecer no isto ano, os combinadinhos, em algumas regras podem sim ser estabelecidas consequências para o não cumprimento, porque o aluno vai temer, né, se eu não cumprir essa regra, eu vou ter essa penalidade, né, uma consequência. Claro, nada muito grave. Por exemplo, um combinado, né, uma regra. Quem não entregar o trabalho dentro do prazo vai perder ponto, isso vale para todo mundo. Quem não realizar a tarefa que eu dou aqui na sala de aula, quem não fizer os exercícios, vai perder ponto, ou vai ficar até mais tarde na aula. É uma regra combinada já lá no início. Então, algumas regras podem ter algumas consequências, até mesmo ali para o ensino-aprendizado, para o aluno saber que ele tem que cumprir as regras e que na vida também é assim, cada escolha tem uma consequência, né? Então, isso é muito bom estabelecer algumas regrinhas com as devidas consequências. Bem, então nessa questão dos conflitos, em que momento, até que ponto envolver os pais ou não, chamar os pais na escola ou não? Quando for uma coisa muito grave, que ali entre os alunos não se consegue chegar a uma solução, não se consiga acabar com o conflito. Então chama os pais para uma conversa também assertiva, clara, não julgar o aluno, né? Expor para o pai o que está acontecendo. Também, na medida do possível, deixar com os dois alunos, né, chamar os pais dos dois alunos, e pode ser uma reunião entre as duas famílias, né, ou mais de uma família, deixar que os alunos se posicionem, então, juntamente com os pais, procurar uma solução. Quando a escola não consegue fazer isso, porque às vezes a situação fica muito grave, os alunos estão muito reticentes que não querem abrir mão da sua opinião, do seu posicionamento, né. Mas uma coisa muito importante, que até vocês podem conversar com as direções das escolas, não sei se todas as escolas fazem isso neste ano, reuniões com os pais, estabelecendo as regras da escola, mostrando como que vai ser o trabalho pedagógico e o que esperam dos alunos, né? Então, isso é muito importante sempre neste ano, fazer a reunião com os pais. Eu sei que nem todos os pais participam, às vezes até mesmo os alunos que mais se precisa que os pais venham na escola, eles não vão, né? Eu sei que é complicado, já passei por isso em escola, mas o professor vai tentando, né? Vai tentando conquistar os pais, vai tentando chamar para participação na escola, chama uma vez, não vem, chama outra, e vão juntamente com a orientadora da escola, com a orientação educacional, encontrar formas de cativar esses pais e chamar eles ali para que ajudem vocês no andamento do clima da escola e da sala de aula para que todos tenham sucesso ao final do ano letivo sem nenhum estresse. Mas e aí? Como lidar com aqueles alunos com comportamentos desafiadores? Quais são esses comportamentos? Aqueles alunos que nunca aceitam a ordem, aqueles alunos que ironizam a autoridade do professor,
aqueles alunos que ficam incomodando os alunos, aqueles alunos reticentes a regras e a normas, aqueles alunos que são agressivos nas palavras e muitas vezes nas ações. Infelizmente tem bastante esses alunos. Então, como lidar com esses alunos? Bom, como as regras valem para todos, cobrar sempre dele também o cumprimento dessas regras. Até porque lá no Estuano ele também ajudou a participar da criação das regras. Chamar atenção sempre na turma toda, em frente à turma toda, não vai dar resultado. Às vezes pode dar resultado uma vez, depois não dá mais. Então, chamar ele no particular fora da sala de aula, em outro momento, nem que seja no recreio, encontrá-lo no recreio e chamá-lo. Conversar, mostrar empatia, colocar-se no lugar dele, tentando entender por que ele é assim, o que acontece, o que ele precisa, como ele gostaria que fosse a sala de aula, ou a forma de trabalhar os conteúdos, ou como ele gostaria que o professor fosse com ele, né? Dar voz a ele, para ele se sentir ouvido e importante. Escutar o que ele quer, se ele não gosta da turma, o que acontece para ele agir assim. Claro que às vezes vai vir uma churumela de problemas de casa, problemas sociais, frustrações, né? Principalmente de adolescentes, essa é uma fase bem complicada. Aí também pode pedir apoio, né, para orientador escolar, que geralmente é mais capacitado para trabalhar e intermediar com os alunos, né? Se a escola tem psicólogo, ótimo. Se não tem, encaminhar, chamar a família e encaminhar para um psicólogo. Não que ele tenha problemas, né, mas é para lidar com frustrações, para lidar com desafios, para lidar até mesmo com aquelas tristezas da vida. Então, esses alunos desafiadores, eles não podem ficar o ano inteiro assim. Então, na medida que vai percebendo que eles estão enfrentando o professor ou estão instigando a turma para um conflito, chamá-lo no particular e ver o que está acontecendo. Não compactuar com esses desafios, não fazer que não enxerga, que não vê, porque não é respeitoso com os demais alunos, com a turma restante, né? Ter ali um aluno que não respeita as regras, que não respeita o professor, que não respeita os colegas. Então, intermediar e achar uma forma de resolver isso, né? Uma dica que eu dou é também trabalhar, de vez em quando, técnicas dinâmicas de forma que os alunos consigam, entre eles, ajudar o professor ou colocar-se no lugar do professor para que resolvam situações de conflitos, né? Então, como na outra aula de exemplo, né, divida a turma em grupos, pequenos grupos, para que todos possam se envolver. Grupo muito grande, tem uns que não trabalham, ficam incomodando. E deem para ele, então, folhas, alunos da idade que saibam ler, né? De folhas, ou pode ser com criança que não lê, então com imagens que representem isso. Imagens ou frases descrevendo situações de conflitos, situação de bullying, situação de colocar o apelido, né? O bullying vem então a gordofobia, a diferença de gênero, situações de desrespeito ao professor, situação do aluno querer o material do outro. Essas situações que acontecem geralmente na sala de aula, situação de ciúme, porque um tá de olho na namorada do outro, ou a menina quer o mesmo menino da outra, né? Essas situações que geralmente acontecem de conflito. Então, criar situações em frases e dar para cada grupo, ou situações em imagens ou desenhos, figuras de desenhos, e dar para as crianças que ainda não escrevem, né? E entre eles discutir uma forma de solucionar aquele conflito. Aí eles vão se colocar naquele lugar ali e ver como eles fariam se fosse o professor. E depois, em grande grupo, cada grupo coloca então a situação que recebeu e como resolveria. Olha, é uma boa técnica da empatia de colocar-se no lugar do outro e como resolveria. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, encerrando aqui a aula. Deixando então bem claro, né, uma contribuição para que vocês consigam perceber o conflito antes dele acontecer. O professor conhece a turma, né? Sempre está cuidando situações, comportamentos de alunos e intermediar, fazer alguma coisa para prevenir, não deixar a bomba explodir, né? E então, sempre que possível, ajudar. Se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda para a orientadora ou até mesmo para a família,
para que o ano letivo corra legal, normalmente sem estresse, sem incômodos, de uma forma que tanto professores quanto alunos sintam-se tranquilos, seguros e motivados para chegar até o final do ano letivo com satisfação e sucesso. Até a próxima aula. Beijão!